A gente está no ano 80 depois de Cristo e Roma está prestes a inaugurar sua maior obra de arquitetura. É um evento tão gigantesco que a história dele ecoa até hoje. Então, bora mergulhar na estreia do Anfiteatro Flávio, que o mundo inteiro passaria a conhecer como Coliseu. Olha, quem escreveu isso não foi um historiador lendo um livro anos depois, não. Foi um poeta, um Marcial, que estava lá, no meio da multidão, sentindo a energia do lugar. Ele basicamente está dizendo que o Coliseu faz as pirâmides parecerem coisa de criança. É uma declaração de poder, assim, impressionante. Mas o que essa grandiosidade toda significava de verdade para os romanos? A festa de inauguração durou mais de 100 dias. Pensa nisso. 100 dias de jogos sem parar. Uma festa toda bancada com ouro que foi saqueado de Jerusalém e que foi feita não só para entreter, mas para deixar o mundo inteiro de queixo caído com o poder de Roma. Mas por que tanto trabalho para um espetáculo tão violento? Muita gente diria que a resposta é simples, pão e circo, né? Aquela velha história de manter o povo distraído. Só que a real é que a história é bem mais profunda e politicamente uma jogada de gênio. O que faz o lugar do Coliseu ser genial é o que tinha ali antes. Ele foi construído exatamente em cima das ruínas da Domus Aurea, o palácio gigantesco e odiado do imperador Nero. Ou seja, onde antes tinha um lago particular para um tirano, a nova dinastia Flávia foi lá e construiu uma arena para o povo. Foi uma jogada de mestre em termos de propaganda. E o Marcial, de novo ele, resume a mensagem perfeitamente. A construção do Coliseu foi um ato simbólico poderoso. O novo imperador, o Tito, estava basicamente gritando para todo mundo ouvir. A tirania de Nero acabou, essa cidade, esse poder, tudo isso aqui pertence a vocês de novo. Certo. Então, como é que era um dia normal durante essa festa de 100 dias? Não era um caos, não. Pelo contrário. Os jogos tinham uma programação super rígida, que começava de manhã e só acabava no fim da tarde. O dia era dividido em 3 atos. A manhã era das venaciones, as caçadas de animais. O meio-dia trazia um negócio mais sombrio, as execuções públicas. E a tarde era o grande finale, o evento que todo mundo esperava, os Munera, os combates entre gladiadores. A escala dessas caçadas era uma coisa absurda. O historiador Dion Cássio registrou que, só nos jogos de inauguração foram mortos cerca de 9.000 animais. Leões, elefantes, rinocerontes, crocodilos, ursos, touros, bichos de todos os cantos do império, trazidos para morrer como uma demonstração do alcance de Roma. Ao meio-dia, a arena virava um tribunal a céu aberto. A damnatio ad bestias, ou a condenação às feras, era a justiça romana transformada em show. Uma morte terrível, claro, mas para a multidão era a prova viva e brutal de que ninguém estava acima da lei. E essas execuções eram verdadeiras produções teatrais. O Marcial conta o caso de um criminoso, Lauréolo, que foi crucificado e depois atacado por um urso, numa encenação bem macabra do mito de Prometeu. Imagina o horror que era isso. Na arena, a mitologia virava punição de verdade, uma fábula virando tortura para a diversão de milhares. Agora vamos para o prato principal, a atração que imortalizou a arena. Chegou a hora de falar das estrelas do show, os gladiadores e seu lugar, assim, completamente contraditório na sociedade romana. E aqui está o grande paradoxo do gladiador. Fora da arena, ele era um infames, um marginal, com o mesmo status legal de um prostituto, um ninguém. Mas era só ele pisar na areia que aquele mesmo pária virava um herói, um ídolo aclamado por todos, que podia conquistar fama, dinheiro e até mesmo a liberdade. A luta entre Vério e Prisco talvez seja o melhor exemplo disso. Eles lutaram com tanta habilidade, por tanto tempo, que o público inteiro começou a pedir a liberdade dos dois. O imperador Tito, sentindo a energia da multidão, fez o impensável. Declarou um empate e deu para os dois a espada de madeira, que era o símbolo da liberdade. Uma propaganda perfeita da sua justiça. E um fato que muitas vezes fica de lado, a arena não era um palco só de homens. Existem registros de mulheres participando dos jogos, tanto nas caçadas quanto nos combates. Para uma sociedade com papéis de gênero tão rígidos como a romana, ver uma mulher com armadura e espada devia ser ao mesmo tempo chocante e fascinante. Era uma quebra total de todas as regras. Então, quando a gente junta todas essas peças, a política, os animais, as execuções e os gladiadores, o que esses jogos realmente nos dizem? Eles eram muito mais do que violência gratuita. Eles eram um espelho da alma de Roma.
É por isso que a ideia de pão e circo é tão incompleta. Reduzir o Coliseu a uma mera distração é ignorar o significado profundo que aqueles espetáculos tinham para a identidade e para os valores de um império inteiro. Pensa bem, cada ato era uma performance de poder. As caçadas mostravam o domínio de Roma sobre a natureza e o mundo. As execuções mostravam o domínio de Roma sobre a vida e a lei. E os gladiadores, com a bravura deles, refletiam a virtude militar que construiu o próprio império. No final das contas, a arena era uma Roma em miniatura. Um microcosmo onde o caos do mundo selvagem, do crime e da guerra era capturado, organizado e transformado num espetáculo que reafirmava a ordem romana sobre a desordem. Era a civilização dominando a barbárie, ali ao vivo e a cores. Isso tudo nos leva a uma pergunta final. Os espetáculos de massa sempre refletem quem nós somos? Se a arena era um espelho para Roma, o que os nossos espetáculos modernos, seja um reality show onde pessoas são humilhadas por entretenimento ou a idolatria de atletas bilionários, o que eles revelam sobre os nossos valores e os nossos medos? A pergunta que o Coliseu nos deixa não é sobre os romanos, é sobre nós.